Vamos agora analisar, empresa por empresa, uma por uma das Big Techs, ou pelo menos algumas das Big Techs que estão aí revolucionando no mundo das IAs. Vamos falar da Microsoft, a gigantesca Microsoft, a empresa que mais fez multimilionários e milionários na história da humanidade. Ela teve um capex recorde para inteligência artificial em 2025, consolidando o Azure como um pilar para essa expansão. E também apontando o Copilot como a ferramenta ideal para as empresas. Adoro o nome Copilot, porque você é o piloto. E ela é o copiloto que ajuda você a navegar nesse mar das inteligências artificiais. Contem com a Copilot, porque ela está capitalizada, ela está com muita estrutura e avançando ano a ano, mês a mês, na verdade, dia a dia, e ela pode fazer o mesmo com você. E a integração vertical, da nuvem de copilotos de produtividade, o Windows 365 e o GitHub. Eu já falei, tem um vídeo aqui só falando do GitHub. É uma plataforma de multiplicação open source absurda, onde é quase como um modelo de uma Apple Store, é quase como captar as mentes que estão no mercado, trazer todas elas para dentro de uma plataforma, gerando muita inteligência. Muita inteligência. Gente do mundo inteiro captando dinheiro dentro do GitHub, fazendo seus projetos alavancarem, é muito importante. Todo esse BI gerado está nesse sistema, É um ecossistema ISVS, fortalecendo o lock-in benigno via valor entregue. Ela entrega valor para você deixar o BI lá dentro. Essa é a nova Microsoft e vale muito vocês acompanharem ela, e o jeito de acompanhar é também via Copilot, tá? O Copilot for BI, Power BI, mais Fabric, mais agente, mais análise conversacional, detecção de outliers e automação que disparam ações. Exemplo, ele cria automaticamente uma tarefa no Planner, ele envia alerta de vendas, ele é um Power BI integrado dentro já do seu sistema Copilot da Microsoft, ou seja, você está potencializando todo o seu ecossistema de vendas, gestão, fábrica, coordenação, utilizando inteligência artificial dentro de um sistema centralizado com fácil navegação, desenhado para você. E a governança, catálogos de dados em lineagem e políticas de uso com login, respostas à pressão regulatória a clientes enterprise. Então, o que teve esse ano? A Microsoft ela teve uma exigência dos clientes. Se você for ver lá as categorias do Copilot, a última categoria, a mais cara, é do Enterprise, é aquele cliente que quer um atendimento exclusivo. Esse cliente demandou que ela interagisse com a governança. Então, o BI, a inteligência formada, o poder, as duas bases da empresa tiveram que acionar a criatividade para devolver valor a isso, para que as empresas pudessem também gerir sistemas de governança. E sistema de governança, para médias e grandes empresas, se torna cada vez mais necessário, que são quando essa empresa ela tem camadas de decisões, camadas de interações, ela tem um corpo mais forte, mais estruturado. Existe por trás dela corpos executivos, como conselheiros, como pessoas que já se aposentaram na empresa, mas que ainda fazem parte do board. Isso é muito importante num sistema de governança que é válido foi muito válido para captações de IPO, para levantamento de dinheiro em bolsa de valores, e hoje em dia é válido para o regulatório das empresas, para que as empresas mantenham o seu compliance, para que elas mantenham o seu LGPD, para que elas mantenham o seu NSG, que elas estejam mais de acordo com as normas e regras do mercado. O sistema de governança valoriza muito a empresa. E é importante vocês pensarem nisso, que apontar para isso é a tendência que o mundo seja mais previsível, mais regulado. Os países que têm mais governança, que são mais bem governados, atraem mais investimentos. É a mesma coisa com empresas. As empresas com governança atraem mais investimentos. Elas têm mais previsibilidade. Por isso é importante que agentes como a Microsoft desenvolveu e venham entregar para os enterprises, as grandes empresas, programas que respondam a isso, tá? E também ela teve no Copilot um fluxo de trabalho Office GitHub que elevou o time to value, ou seja, para tarefas criativas, apresentações, códigos, relatórios. Ela também ajudou o chão da empresa, as pessoas, os executivos, os executores da empresa a ganharem em produtividade. O time to value é justamente tempo por dinheiro.
valorização do seu tempo. Então, com a valorização do tempo, toda a empresa acaba recomendando estar dentro do Copilot, tá? E programas de parceiros para construir soluções setoriais com IA, finanças, saúde e varejo. Então ela começou a setorizar as suas ações, também visando as IAs específicas. Isso é uma grande tendência das IAs. As IAs não podem beber de toda a inteligência da humanidade. É muito vasto todo o conteúdo da humanidade. Você trazer uma resposta específica para um setor, analisando o universo inteiro, é algo insano. Então, quando você se especializa, é a mesma coisa que uma pessoa que se formou em medicina. Ela se especializa numa área. Então, uma IA especialista vale mais do que uma IA genérica. Uma IA que bebe de uma fonte, de um setor, que se torna especialista naquele tipo de análise, é uma IA muito mais valorada, e a Microsoft, entendendo isso, está trazendo para setores estratégicos da sociedade soluções plausíveis. E se podemos resumir as ações do Google de 2025, que é quase impossível resumir, afinal, até Nobel eles ganharam, a gente pode apontar alguns fatores, como eles focaram muito no Gemini, em pesquisas e no cloud. Se a gente pode resumir, seriam esses 3 fatores. Investimentos em data centers e pesquisas de base em inteligência artificial. Foi o reforço do Google para cargas de IA. Então, quando você amplia a sua base de data centers, você pode receber mais e mais informações de inteligência artificial em nuvem, que foi onde o Google apontou toda a sua transação de dados, toda a sua evolução desse ano. É a integração do Android com Chrome, com Workspace. Né? A gente viu essa ação efetiva chegando às nossas mãos, né? Com inteligência nativa, ampliando a distribuição. Estão chegando exatamente, as IAs estão chegando na ponta, estão chegando na mão de todos, através, lógico, dos seus sistemas operacionais já implantados. Se está na sua mão o Chrome, é ali que eu vou colocar a minha inteligência artificial. Se está na sua mão o Workspace, é ali que eu vou colocar a evolução da minha inteligência, o levantar, né, a integração. Tá? E a informação em BI, né, a gente falou isso de poder, o poder deles sempre esteve ligado a estar onde o consumidor está. Né? Esse é o poder, grande poder do Google, é entender tudo o que está acontecendo. E agora ele levanta a informação e devolve a informação com BigQuery, né? Que mais o Locker, que eles são mais agentizados. Então, ele agentizou com foco em unificar dados de marketing, produto e operações. Então, eles criaram um sistema onde eles unificam todos os dados e devolvem para você, usuário, uma coisa muito mais fácil, muito mais friendly também. Assim como a Microsoft buscou estar presente, integrando o que o consumidor quer, essas novas demandas, essas novas ações do Google mostram muito essa visão. Ele levantou na ICP a informação dessas demandas, provavelmente algum tempo atrás, jogou isso na matriz IC, onde ele cria os design sprint, onde ele cria dentro dessa matriz de conhecimento, criatividade, produtos, como o BigQuery, o Locker, ele vai criando essa inteligência, né? E essa inteligência volta como forma de poder, realimentando a roda. Entendam a matriz ICP na prática sendo operada aqui dentro do Google para vocês. Em segurança e privacidade, ele criou controles para a inteligência artificial, para LGPD, né, com funções, logs e regiões. Ele só está obedecendo às novas demandas de lei. Né? Ele está se integrando também a uma nova visão de mercado, onde os dados são super importantes, mas é mais importante preservar o nosso consumidor. Né? E o anúncio de um agente de pesquisa aprofundada, feito agora em dezembro de 2025, eles finalizam o ano, todas as grandes Big Techs estão finalizando o ano com algo estarrecedor, apontando que 2026 vem pesado aí. Eu vou fazer um novo vídeo aqui só para falar de 2026, o que está apontando esse ano que está chegando. Né? Então ele vem com promessas de raciocínio mais longo e orquestração de ferramentas como o TechCrunch. Orquestração de ferramentas, ou seja, o raciocínio agora vai ser mais estratégico, é isso que o Google está apontando. Ele não tem mais aquela solução rápida, integrada, para você tomar uma atitude agora que as IAs têm demonstrado nos últimos tempos. Está apontando para uma coisa mais estratégica, mais
Se você fizer esse caminho, eu aponto para esse lado, se você tomar esse caminho, eu aponto para esse lado, ele começa a te direcionar para caminhos onde a integração humano e máquina torna-se mais efetiva e mais interessante. E é isso que a gente vai tratar em 2026. Bom, e falar da Apple é falar de desempenho nos seus próprios dispositivos. A Apple sempre apontou para isso. Ela sempre quis ser uma empresa totalmente fechada, essa é a verdade, né? Mas abriu-se ao mercado, abriu na Apple Store. Hoje ela convive com esses dois ambientes. Mas o que apontam as IAs da Apple? Que ela está querendo solucionar o seu problema on-device, o que é diferente das outras empresas que estão apontando para Big Data Centers, para as nuvens. Não, ela quer embarcado a sua inteligência dentro do seu dispositivo, dentro do seu iPhone, dentro do seu Mac. Ela quer que ali já existam agentes que possam trazer uma aceleração, uma sensação de inteligência artificial embarcada ali dentro do seu device, para que isso se torne, por exemplo, se você quiser usar sem estar conectado à rede, para você quiser usar uma inteligência artificial que te ajude também nas tarefas, sem que você demande de uma pesquisa out of device, né? Uma pesquisa a mercado. De repente, você quer uma inteligência artificial que esteja pesquisando apenas dentro dos seus arquivos, dentro da sua história, dentro da sua empresa. E a Apple meio que está apontando para esse caminho com o M5 e com que ela vem avançando para suas tarefas cotidianas, elas apontam para isso, né? Então, como informação, ela tem a telemetria e privacidade por design, mais processamento local, menos dados sensíveis em trânsito, colaborando com a informação que eu acabei de te passar. Então não tem mais tanta preocupação com LGPD, com dados sensíveis, com criptografar tudo, porque você começa a gerar um ecossistema de inteligência. Você só está querendo acelerar processos. Não é toda hora que você quer saber o que o mundo está pensando. Você quer acelerar um processo que já está dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro dos seus arquivos, né? Então, no Tech Device de 2025, aponta justamente, detalhando a fundação dos modelos on-device e server-side, que é isso que a Apple apontou no final desse ano de 2025, e tenho quase certeza que em 2026 a Apple vai se tornar justamente especialista ainda mais de trazer devices com inteligência artificiais embarcadas, com toda a capacidade de raciocínio que uma IA pode ter, só que limitada ao seu ecossistema, vai ser a sua IA interna. Imagina o seguinte, que dentro do seu corpo humano tivesse uma IA que te ajudasse a entender como ele está, o que ele precisa, que ela te trouxesse dados a cada segundo, que ela te trouxesse, por exemplo, olha, está faltando magnésio, está faltando isso daqui, você dormiu 15 minutos a menos, você está com esse excesso desse pensamento que não sai de dentro de você, está te atrapalhando, isso daqui está te tirando o sono, isso daqui vai te tirar 2 anos de vida, essa atitude que você está tomando está te danificando. Mas já imaginou isso dentro de você embarcado? Agora imagine isso dentro de uma empresa, imagine isso dentro de um computador, imagine isso focado somente no seu ecossistema. É uma grande tendência para as IAs que a Apple aponta estar liderando, né? E uma abertura controlada de desenvolvedores para usar o modelo on-device em aplicativos. De novo, eles apontam de novo que eles abrem para setores via APIs, via sua Apple Store, para que desenvolvedores também interajam, né, dentro dos modelos Apple. No WWDC de 2025 aponta isso, fomentando criatividade no ecossistema. A Apple já entendeu que o que está fora é maior do que está dentro, apesar da frase de Jack Welch, quando a inteligência, a criatividade que estiver fora for maior do que a de dentro, a inovação de fora for maior que a de dentro, a gente está fadado ao fim. Mas a Apple entendeu que é quase impossível você ter toda a inteligência da humanidade contra a sua empresa e achar que você vai ser vitorioso. Então ela se uniu, né? Você não pode ir com eles, une-se a ele. Ela se uniu via a Apple Store e, de novo, ela usa esse modelo vitorioso para trazer inteligência para o seu desenvolvimento de IA. Isso também é um grande gol de placa da Apple.
E a Amazon, a Big Amazon, a gente pode dividir a Amazon em duas grandes empresas, né? A Amazon, que todos os consumidores conhecem, que gera essa rede de distribuição, que é um gigantesco mercado de distribuição de produtos no mundo, mas você tem a AWS, que é uma Amazon muito mais focada em empresas. E essa AWS que a gente vai falar um pouquinho dela agora. Ela junto com a Bedrock, e Bedrock talvez seja apontando para o BlackRock, né, um dos maiores fundos do mundo, mas a Bedrock, que é a Amazon Q, elas apontam justamente para o setor de enterprises, né, com continuidade de expansão de infraestrutura em IA, focado em treinamento e interferência, mais integração e serviços para as grandes empresas, né, grandes e médias empresas, né, fortalecendo o poder da plataforma em parcerias e acesso em modelos de terceiros. Então ela já permite que grandes empresas tenham acesso a essa grande nuvem de dados, grande nuvem de implantações, grande setor onde você tem todo o ecossistema montado para que uma empresa possa operar, competindo, obviamente, com as Big Techs nesse setor. As Big Techs competem nesse setor dos enterprises. Você está falando aí de Microsoft, IBM, Oracle, que são os grandes players do mundo nesses setores que ajudam governos, empresas e setores inteiros a evoluírem. Então, elas reforçaram-se muito nesse setor, focando no crescimento, apontando que o crescimento da BI vai se dar de bottom down, né? Vai se dar das grandes empresas para baixo. É muito difícil a gente acreditar que o modelo que foi de down-up, que é o modelo que foi da usabilidade, por exemplo, o WhatsApp foi down-up, né? O WhatsApp foi uma grande revolução que nasceu da mão dos consumidores, para depois se tornar um poder na mão das empresas. O Instagram foi uma grande revolução que nasceu na mão dos consumidores, para depois se transformar numa grande revolução na mão das empresas. Hoje, a gente vê que o modelo das IAs está um pouco dividido. E esse movimento da Amazon, esse movimento da Microsoft apontam para que seja up-down, né? Seja do topo para baixo. É um movimento onde as grandes empresas, as grandes corporações adotam e o mercado inteiro vem atrás buscando se atualizar, tá perto, tá próximo do que elas estão fazendo, tá? Então, os dados integrados no Stark, a AWS com o Redshift, Antenna e a QuickSight, com agentes para consulta de automação, foco em segurança, que é muito importante para as empresas, e residência de dados para setores regulados. De novo, tudo que eles têm apontado é para grandes empresas, grandes, médias empresas, mas é isso que a Amazon, principalmente na figura da AWS, tem apontado para 2025, mostrando que 2026 deve ser um ano de consolidação de empresas nesse setor. Quem que vai dominar cada eixo de cada setor da economia, né? Claro que cada uma vai se especializar em algo, mas esse grande setor de business intelligence para grandes empresas, a Amazon realmente está saindo na frente, porque ela tem uma base de formação já tecnológica, de nuvem, de comando, de integração com as empresas já muito consolidada, e é muito difícil vencer, né? E como criatividade, a gente vê que tanto o Key quanto a Bedrock simplificam a criação de aplicações e fluxos, né? Práticas de working backwards para acelerar a prototipagem. Ela traz a inteligência do design sprint também ali para dentro. Claro que o modelo dela foi outro. Parcerias com fornecedores de modelos sustentáveis, que diversidade criativa. Observação, em 2025 foi mais de execução, né, do que de anúncios de ruptura. A vantagem está no go-to-market e no ecossistema, todas olhando o ecossistema de integração. Então, a IA que parecia, eu vou dominar o mundo porque eu tenho uma IA totalmente disruptiva, não está parecendo esse o seu cenário. Está parecendo muito mais que cada grande empresa, analisando o seu setor estratégico, analisando onde ela já está instalada, analisando o que ela tem de demanda específica, ela entrou do business intelligence dos seus parceiros de negócios, dos seus clientes, e trouxe essa inteligência na matriz ICP e desenvolveu produtos nichados, não produtos amplos, produtos nichados, ou eles estão atacando por setores, né?
Então, vemos isso como tendência da Amazon para 2025, finalizando 2025 já com essas inovações e apontando um 2026 bem consolidado. E já para o Meta, que é o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, o que a gente vê em 2025? A gente vê uma consolidação dessa inteligência deles focada no consumidor infoprodutor. Ele não quer apenas que o consumidor seja um estático, uma pessoa que use apenas as suas plataformas. Ele entendeu que a inteligência artificial é a grande oportunidade de transformar cada pessoa num infoprodutor. Ela quer que a pessoa vire alguém que venda algo na internet, porque aí ela ganha dinheiro. Se cada pessoa, cada usuário do Meta tiver uma lojinha, tiver um produto à venda e utilizar a plataforma Instagram, Facebook, WhatsApp para vender, ela multiplica o seu valor de mercado. Ela se torna, sem dúvida alguma, a maior empresa do mundo. E acredito que é nisso que elas estão focadas. Por isso, os agentes de IA dessas empresas, do Meta consolidando essas empresas, justamente vem focando nisso. Se você entra ali no AdWords, se você entra ali nas ferramentas de publicação do Meta, né, no Face Ads, se você entra dentro do Instagram Ads, você percebe que existem agentes ali de IA ajudando a definir público, ajudando a criar, fazer criativos, a entender os seus criativos, a fazer teste AB. Isso tende a ser a grande ferramenta de mudança de chave, de mudança de paradigma, transformando um consumidor num produto, num produtor, numa empresa. E isso significa muito mais dinheiro para o Meta, e eles estão corretíssimos, porque isso ajuda muito as pessoas a eliminarem a barreira de pesquisa, informação, criatividade, conhecimento, transformação dessa informação em algo real, que possa ser publicado, e fechando o poder, que é a venda, que é estar lá na ponta, que é criar um produto, criar uma informação que você possa embalar e vender dentro desse ecossistema. Se você criar o produto dentro do ecossistema, ele já sai ali integrado, né? Ele já sai dentro. Você não vai criar dentro do Meta algo e vender fora. Ele já está ali dentro, é um ecossistema todo fechado, você vai vender e eles ganham a porcentagem deles em cima. E a NVIDIA, a grande vedete do mundo das IAs, se transformou ou se consolidou como uma peça central de cluster de treino e interferência no mundo das IAs, né? Ela consolidou como fornecedor de poder. Ela, se você puder resolver o que é a NVIDIA, ela é o P de toda a operação de IA. Ela é o poder do ciclo das IAs. A linha Blackwell impulsionou upgrades de data centers e compromissos multibilionários tomaram ela durante todo o ano. A NVIDIA foi a sensação das bolsas. Ela foi mais valorizada do que Bitcoin, mais valorizada do que a Apple no seu auge. Ela conseguiu realmente uma capitalização absurda de investimentos e está dando resultado, né? Na pilha de software CUDA ou CUDNN ou NEMO ou NEMS virou BI para modelos. A gente depois vai ter um vídeo só falando da NVIDIA, explicando o que cada modelo desse é, mas é apenas para você entender que isso é monitoramento, otimização, deployment mais previsíveis, tudo que envolve programação, tudo que envolve uma rede de integração, tudo que envolve pesquisas profundas, data centers integrados, a rodagem de dados. A NVIDIA se especializou como ela é o back-office, teoricamente, de toda a operação de IA do mundo. Ela, onde foi hospedada, onde foi depositada todo o poder desse setor, né? Então, as plataformas SDKs facilitaram que as startups, as big techs, prototipassem rapidamente agentes e aplicações multimodais. Só através disso foi possível que elas conseguissem fazer esses protótipos tão rápidos, tá? Parcerias com nuvens e integradores encurtaram o tempo entre pesquisa e produto. Nesse setor, onde a gente está brigando por cada milímetro, cada segundo é importante. Essa corrida é quase uma corrida armamentística. Essa corrida aconteceu
lá na Guerra Fria. Agora está acontecendo um outro tipo de guerra, que é a guerra da tecnologia. Os grandes países, os grandes players estão avançando. A gente vê dois grandes players, mas tem dois players correndo por fora nesse mercado das Big Techs. A gente tem, sim, os Estados Unidos, tem, sim, a China, mas a gente já vê grandes movimentos de países menores, Japão já vindo com soluções, a gente já vê também Israel vindo com algumas soluções, a gente vê alguns pequenos países europeus vindo com algumas soluções que podem e vão revolucionar e muito esse mercado. E não ficaria surpreso se a Coreia do Sul surgisse com alguma coisa absolutamente devastadora nesse setor também em 2026. Mas isso vai ser um vídeo falando só da Coreia do Sul para 2026, que vale a pena ficar de olho. E se o Be Quick or Be Dead, ou saia na frente, seja o primeiro, sempre foi determinante no setor da tecnologia, como qualquer empresa, mas principalmente no setor da tecnologia, a OpenAI comprova essa realidade. A mãe do ChatGPT, que está hoje popularizado mundialmente, onde as pessoas bebem de dados todos os dias, não todas as pessoas, mas grande parte da população mundial já se acostumou a bater um papinho com o ChatGPT, já está embarcado no seu computador, já está embarcado no seu celular. Então, o que eles fizeram? Eles fortaleceram as parcerias em nuvens e distribuições via integrações, aplicativos, navegadores, sistemas. Eles querem mais distribuir, está na mão de todo mundo, ampliaram o alcance e o ecossistema de agentes e automação fortaleceu a dependência da plataforma. Quanto mais se usa uma tecnologia, melhor ela fica. Eu não sei se vocês se lembram do dado, quando começou a ter a briga aqui no Brasil, que o X teria que sair do Brasil. Eles falaram, se sair do Brasil, colapsa o sistema do X. Eles perdem uma base de dados gigantesca, onde eles bebem informações. Se eles saem do Brasil, para eles voltarem, para ter uma reintegração, parece que o motor ele perde a funcionalidade. A mesma coisa que você deixar um carro na garagem por 10 anos e achar que ele vai pegar depois de 10 anos, não vai. E a mesma coisa isso com uma Big Tech, com uma inteligência. E o ChatGPT saiu na frente disso. Tá? Então eles têm ferramentas de avaliação, segurança e controle de uso empresarial, tornaram a adoção mais compatível com compliance. Então eles também cresceram naqueles, se vocês olham lá, né, gratuito para estudante, para você e para sua empresa. Esse nível enterprise cresceu bastante do ChatGPT, porque as empresas entenderam, começaram a criar os seus agentes ali dentro, elas entenderam que existe um ChatGPT por trás do ChatGPT. Se vocês nunca utilizaram os níveis mais avançados, eu recomendo. Recomendo mesmo vocês utilizarem. Parece que é uma outra empresa, parece que é uma outra pessoa que está ali dentro te trazendo informação. É muito mais rápido, muito mais confiável, muito mais inteligente, muito mais integrado, olhando todas as pontas. É realmente algo revolucionário, vale a pena. Então, o lançamento do GPT 5.2, agora em dezembro, elevou o patamar de raciocínio, planejamento e ferramentas, respondendo à concorrência, né? Então, a disputa com o Google OpenAI em agentes pautou a criatividade do setor esse ano, e o GPT, por estar bebendo há mais tempo, está um pouco na frente. A Time elegeu os arquitetos de IA como a pessoa do ano em 2025, reforçando que a narrativa criativa do ano foi moldada pelos líderes e times por trás dos modelos. A Time aponta que a criatividade, trazendo informação e com poder, foi o agente do ano de 2025. Eu espero que vocês tenham entendido que o agente do ano de 2025 é o resultado da inteligência, trazendo transformação criativa, gerando poder na sua mão. Aproveite esse poder que está sendo depositado na sua mão, porque alguém pegou a informação, transformou em conhecimento, em criatividade, trouxe um produto que hoje está na sua mão, alcança a sua mão, para você poder avançar a sua empresa. Agora, olha como é interessante isso. Esse poder que está na sua mão hoje, toda vez que você usa o P da matriz ICP, ele vai gerar mais inteligência. Essa empresa que detém esse uso do seu poder vai levantar mais dados. Esses dados vão fazer com que esse time de criativos,
de pessoas que subiram na escada criativa, visionários, gênios, transformadores, tragam novos produtos que vão fazer com que você consuma novos produtos e que você volte nesse ciclo virtuoso, não ciclo, é um triângulo virtuoso das Big Techs, que é a matriz ICP. Curtam esse vídeo, compartilhem para quem precisa, guardem, salvem e analisem ele ao longo de 2025. Usem estrategicamente para sua empresa, tem muita informação valiosa aqui, tem Big Data para você aqui, beba desse Big Data. Entenda que a matriz ICP me foi revelada, ela é muito simples para você organizar a sua empresa, sabendo que se você tem poder, informação e criatividade, você tem uma empresa que está fadada a ficar aí por muitos e muitos anos, até que surja um novo modelo disruptivo que quebre tudo isso. Mas esse é o modelo das Big Techs que eu trago para vocês.